Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre a imposição de mãos e plantas, porque esse assunto já é conhecido há milhares de anos. Sempre há estudos antigos, lá no Egito, na Grécia, tem muitos estudos sobre isto, mas nunca o estudo é feito de uma forma científica. Talvez quem tentou organizar esse trabalho de uma forma científica foi o Mesmer. O Mesmer, no final do século XVIII, ele fez o intercâmbio entre energia vital e sutil da natureza magnética. Ele chamou a atenção do magnetismo animal. O Mesmer também usou a água como força sutil para transferir energias para pacientes enfermos. E ele, nós sabemos a perseguição que ele sofreu lá na Áustria, depois foi para a França, depois sofreu perseguição, depois transformaram uma banca examinadoras de alguns cientistas para analisar e disseram que não existia, até o Benjamin Franklin, aquele do raios, que estudou os raios, que eles diz que não existia a força magnética. Naquela época, na mão do lado do Mesmer, naquela época, não existia aparelhos capazes de fazer hoje. Hoje, até mesmo hoje, tem aparelhos ainda, mas já existem aparelhos muito sutil, que já dá você fazer alguma marcação. Mas naquela época não existia nada. Então o Mesmer, eles ridicularizavam. O Mesmer usava muito isto, e o Mesmer fazia uma quantidade imensa de curas, ele tinha uma capacidade imensa de curas, ele usava essa capacidade de passar força magnética, não só para a água, para passar para as pessoas, não só às vezes no algodão ele passava, como ele passava também no pano para as pessoas, e formava grupos de tratamento, mas criou despeito, apesar da Associação Médica da França depois fez a experiência e disse que o Mesmer era certo, mas não tinham feito o caminho com ele. Mas só recentemente, em 1960, é que o Bernard de Grade faz experiências científicas, mostrando lá na Universidade de Montreal, mostrando que realmente o Mesmer estava certo. Então ele vem fazendo, fez vários experimentos e foram confirmados. O Dr. Roberto Miller, lá de Atlanta, Geórgia, mostrou semelhança entre a água tratada com os curadores e a água tratada com os ímãs. Ele pega a ímã, bota a água tratada com os ímãs e os curadores, ele mostra que é o mesmo efeito que o Mesmer falava. O Dr. Miller agora ele faz essa experiência mostrando. O Roberto Miller falou também da tensão superficial da água, as pontes de hidrogênios, e que tem alterações, e os padrões de cristalização do sulfato de cobre. Ele usa o sulfato de cobre e vê alterações na mão dos médios que vai fazendo. Então você vai ver, eu vou daqui a pouco mostrar, por exemplo, vou mostrar daqui a pouco como é que ele faz da água, para fazer aqui da água. Você vai ver o seguinte, o Dr. Roberto Miller, ele mostra que a água que forma essas ponte entre hidrogênio e oxigênio, porque tem aqui a molécula de água com oxigênio e 2 hidrogênio, um átomo de oxigênio e 2 hidrogênio, que eles se unem, mas faz umas pontes entre uma molécula e outra, um átomo e outro, uma molécula e outra, vai formando uma ponte. E que essas pontes, ele mostra que altera. O Roberto Miller faz as experiências mostrando que há alterações nisto. Então vamos ver. Só que depois do Roberto Miller, que ele mostra as alterações, apareceu a doutora Júlia. A doutora Júlia Smith. Júlia Smith, ela fez o seguinte, a Júlia Smith, ela era freira e química, grande química. E ela começou a fazer várias experiências. A Júlia fez experiência com enzimas,
enzimas. Ela altera as formas das enzimas para alterar com a imposição de mão. Ele pega médios curadores, ela usou muito, médios usaram muito, então, a Olga, o Ambrósio Vohra, eles usaram muito a Tigílio, fizeram experiências com eles, e eles foi mostrando que ela altera os enzimas. Ela faz os enzimas, altera, ele pega água e altera os enzimas, e alterando os enzimas, esses enzimas vai alterar lá na célula. Agora ele viu o seguinte, que tem enzimas que em vez de aumentar a enzima diminui, porque a força do curador é sempre no sentido de equilibrar e dar saúde nas células. Então, há alterações nas células, no interior das células, pelo enzima que a doutora Smith faz, ela vai fazendo a série de transformações. E a experiência dela foi também confirmada. Ela usou detectores de magnéticos de grande sensibilidade para medir os campos magnéticos emitidos pelos médios. E ela conseguiu mostrar que podia medir alguns campos magnéticos desse médio. A energia do curador ela tem uma entropia negativa. Entropia eu vou falar no próximo capítulo, na próxima aulinha, sobre a entropia. Porque a entropia negativa, ela tem entropia, que é uma força organizadora. A entropia, ela vem de dentro para fora. Ela vem da força do campo etérico para o campo físico. E essa força é uma força organizadora. Então, por isso que essa força magnética é organizadora. Ela faz com que, às vezes, aumente o enzima onde precisa aumentar e diminua onde precisa diminuir. Ela não trabalha só aumentando ou só diminuindo. Depende da necessidade. Porque essa força é uma força atrópica, que ela está querendo organizar os seres vivos. É muito interessante. Enquanto os outros, a atropia vai desorganizando, nos seres vivos elas vão organizando porque existe uma força antrópica negativa, que nós só podemos entender isto na hora que pegamos o trabalho do Dr. Tiller, que eu mostrei aqui, o Dr. Tiller fazendo o estudo da velocidade da luz, ele mostrando que a velocidade da luz, ela vai no sentido positivo, na matéria grosseira nossa, ela tem essa velocidade, mas quando ela passa da velocidade da luz, ela fica espaço-tempo negativo. E no espaço-tempo negativo, ela tem uma força entrópica diferente da atropia da matéria. Então, ela está chamando a atenção que essa força da imposição de mãos, que ela está fazendo a experiência, imposição de mãos com esses sensitivos, ela mostrando que ela faz alterações na força etérica, no corpo etérico, no corpo espiritual, que nós podemos discutir. A energia magnética depois apareceu a doutora Klinger. Ela ficou muito conhecida nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque a Klinger, ela é enfermeira. Ela é enfermeira. E ela começa a fazer as experiências, já que ela disse o seguinte: quando a Smith, ou quando o Roberto Miller, o Bernardo Grade faz experiência com as plantas, você faz imposição das mãos com as plantas, a clorofila tem um átomo central chamado de magnésio. Esse átomo central de magnésio, a hemoglobina, ou seja, do sangue humano, dos animais, o sangue, é como se tivesse o mesmo formato molecular da clorofila. Só que ela, em vez de ser o magnésio, ela é o ferro. E ela diz o seguinte: se ele, com imposição de mão, faz crescer a clorofila, aumentar a clorofila, então significa que as pessoas que têm baixa taxa de hemoglobina, ela pode fazer
crescer também. E ela faz experiência com essas pessoas de hemoglobina, a doutora Cris. E então, o que acontece, a surpresa? Isso aumentou. Aumentou o mesmo processo que houve com a clorofila, por causa do magnésio, aconteceu com a hemoglobina. É como se a clorofila, no processo evolutivo, ela vai dando origem na frente à hemoglobina. Ela vai fazendo esse processo. Porque, inclusive, é muito parecido a molécula de uma e da outra. Tem até formas ali parecidas. Então, até para carrear, para levar o oxigênio, para trazer oxigênio, ela tem nesse... Então, ela faz essa experiência com a mão. Agora, a surpresa dela, que ela disse o seguinte, será que isto, ela disse, só faz nas pessoas sensitivas, própria para isto, é a pessoa especial, ou qualquer pessoa pode fazer? Então, a especial tem uma qualidade a mais, é como se ele já nasceu com essa predisposição, essa tendência, já é forte talvez por compromisso. É como o grande médio, o grande sensitivo, paranormal, já nasce com esse compromisso. Porém, todas as pessoas têm força, essa capacidade magnética dentro dele. Então, ela começa a dar cursos para enfermeiras dos hospitais para fazer esse tipo de imposição de mãos para aumentar a taxa de hemoglobina. E ela viu que ela deu um curso e as enfermeiras praticaram e deu certo. Depois as enfermeiras levaram essa prática para berçário de crianças e na verdade, a crise formou uma quantidade imensa de pessoas. Tem curso, inclusive, de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, nessa parte de imposição de mãos. Ela tem cursos. Então, tem muitas enfermeiras que fazem esses cursos lá nos Estados Unidos, sobretudo, de imposição de mãos. E essa imposição de mãos, ela chamando a atenção que isso não precisa, a pessoa pode ter sem precisar ser adquirido. Ele pode adquirir com o correr do tempo. Então, as enfermeiras dela produziu muito. E ela chama a atenção que isso é uma coisa inata. O ser pode aprender. Ele tem dentro dele, ele pode aprender. Dr. Miller, com os seus curas, usaram a Olga, o Ambrósio Gorral, como eu falei, eles fizeram isso. As curas por exposição, ele diz, é uma cura magnética. Ele pode fazer com aquilo próximo dos pacientes, ele pode fazer aquelas curas próximas do paciente. Mas ele começou também a ver que tem pessoas que você faz curas à distância. A distância, ele fez até experiência com 900 quilômetros de distância e a pessoa podia passar. Só que esta imposição é como se fosse curas espirituais. Ele vai fazer à distância e ele consegue. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, primeiro, esse desenho aqui, o primeiro desenho, que eu já mostrei, que era da água dessas pontes, que é quebrada na hora que tem a imposição de mão. É quebrada e ela fica assim, de uma forma aleatória. Essa ponte, o hidrogênio, a água que tem essa forma, essa molécula, o oxigênio e o hidrogênio, e ele tem pontes e essas pontes vão quebrando para poder passar as informações. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Eu falei da experiência do Dr. Tilly, que é Talley, mas chamar portuguesado Tilly, que ele mostra, por exemplo, aqui o espaço-tempo positivo, que é da matéria, ele tem a velocidade da luz, mas o espaço-tempo negativo, que é acima da velocidade da luz, onde está situado os corpos energéticos. Então, por exemplo, aqui tem o corpo físico da planta, o corpo físico dela, que está na dimensão, nessa terceira dimensão, e segue a velocidade da luz aqui. Mas esse corpo etérico e o perispírito, aqui, o corpo etérico, o perispírito, ele já está na velocidade, acima da velocidade da luz. O corpo mental está acima da velocidade da luz. E o inconsciente, tanto passado como atual, como inconsciente puro, está acima da velocidade da luz. Então, quando está acima da velocidade da luz, você pode fazer, é como se você pudesse emitir curas a distâncias.
ele pode fazer as alterações. Tem várias experiências, não só esses grupos, mas hoje se você pegar vários trabalhos da internet, principalmente da Rede Milênio, tem muitos trabalhos sobre isto, mostrando dessas possibilidades, dessas curas à distância. O que eu gostaria, como na outra passada, na palestrinha passada, eu chamei a atenção da água energizada. Se você energiza a água, quando você dá, por exemplo, num centro espírita, você vê muito isso, a pessoa bebe aquela água energizada, que na hora do passe, aquela água está energizada de tal forma que é como se ela entrasse substâncias saudáveis ali, vai até o interior da célula e deixa a substância saudável e pega a parte que não é saudável e venha para ser eliminada. Vai pelos rins, pela urina e ser eliminada, ou pela pele, ou pelas fezes, e vai ser eliminada. Porque é como se ela fizesse um caminho, que a água é um bom condutor energético, talvez um dos melhores condutores energéticos que nós temos. Então tem que fazer isso. E a imposição de mãos, que a doutora Cris chamou a atenção, que dá os cursos dela, que chama a atenção que é uma ideia inata, que qualquer um pode treinar e fazer. E aí eu digo, qual é a vantagem que eu disse no capítulo anterior, de você na hora de dar água para as suas plantas, você energize a água, você coloque na bacia, na vasilha que você vai dar água, coloque ali a água que você vai aguar a planta e você pode colocar as mãos sobre aquela água. Eu expliquei que você pede a Deus que aquela água sirva para a planta ficar mais bonita, mais clorofila, tenha mais beleza, produz mais frutas, mais flores, mais remédio, se ela for dar remédio, e com certeza atinge, porque o superior atinge mais fácil o inferior, e a planta está no estágio evolutivo inferior ao homem. Então você pode fazer isso. Isso tem a vantagem de ser boa para a planta e a vantagem de ser boa para você, que você está treinando uma capacidade energética sua de você, como você está entrando na frequência de Deus, pensando no amor e no bem, você também aumenta a sua frequência, vai ser bom para você, para as suas células, para a sua saúde e para as pessoas que convivem com você. E a planta também mais energizada é como se você se harmonizasse com as leis da natureza. Agora, nesse capítulo, como eu estou falando de imposição de mãos, eu estou mandando agora você dar passe nas tuas plantas. Você pode colocar suas mãos em cima da plantinha, ali, ou se ela for grande, você coloca ela ali para as folhas, então ela tem uma capacidade grande de receber, porque as folhas têm os estômatos, que é próprio para receber, então você treina a fazer isto. Como é que você vai fazer? O tempo, você primeiro deseja que você quer fazer o melhor para ela, depois você vai fazer isso para não se perder no tempo. 1 minuto, por exemplo, uma prece do Pai Nosso é 1 minuto. Você, enquanto faz uma prece ali do Pai Nosso, você já está fazendo, já está passando, porque as mãos, existem estudos da própria acupuntura, que mostra que as mãos têm canais de chakras bons para passar isso, para fazer, é um dos caminhos bons, tanto as mãos como os pés, ela tem facilidade de fazer isso, então você faz. Então por que eu estou mandando isso? Para a gente criar uma rede no país, e depois você espalha para as tuas amigas e diz, faça, dá treino. Se você não deu, não tem problema nenhum, pode dar. Não precisa ser espírita, você pode ser católica, evangélica, pode ser materialista, não tem problema nenhum, você vai passar em posição. O que interessa é que você vá se harmonizando com a natureza, com as plantas, com você mesmo e com o universo. E você pode passar. Então eu quero apenas chamar a atenção que a imposição de mãos é algo importante, é algo que tem base científica para fazer, as pessoas usam outro nome, às vezes imposição de mãos, toque terapêutico, tem curso nos Estados Unidos de toque terapêutico, tem gente que chama Jurei, King Kong, não tem problema o nome, passe, reiki, não tem problema, a base científica vai ser sempre a mesma. Se você passa energia vindo lá da sua essência divina, se você quer fazer isto, imagina, ela vem lá do seu inconsciente puro, ela vai passando para o seu inconsciente passado, pega o corpo mental,
pega o perispírito, o corpo etérico, o seu corpo e depois sai. Ela tem bastante filtros. Existem trabalhos, como nós falamos nessas aulas, como é que esse caminho, como é que essas informações passa de uma área até o corpo. Ela tem canais de mediastinos, que ela vai mostrando para fazer isso, o canais da acupuntura, que vai passando, os chakras, que é filtros, que vai diminuindo essa capacidade energética, é como se fosse um regulador de energia, um transformador. E temos esses chakras no corpo etérico, no corpo perispírito, no corpo mental. Nós temos vários chakras, tem vários caminhos energéticos, ela vem passando, essa luz, ela vai vindo, ela vai passar, e você vai passar com você agora na forma de campo magnético, e você vai passar para a água inicial e depois para a planta. E você vai ver, depois de alguns tempos, vai dar certo. E quando você fizer isto, você vai dar certo. E pode fazer isto também, você pode fazer também com seus animalzinhos. Tanto pode dar água para o seu animalzinho e fazer isto, como pode fazer imposição de mãos com seus animalzinhos, desejando que ele fique cada vez melhor, mais saudável, mais alegre, mais bom, e harmonizando com as leis da natureza, e você entrando na frequência divina com você mesmo. Então, meu irmão, Deus te guarde, boa sorte, e se você achar interessante, vá passando isso para frente, passe para as pessoas usarem isso, que vai ser bom para eles e para as pessoas. E tem base científica disso que eu estou dizendo. Que Deus te guarde, boa sorte, e até o próximo encontro nosso sobre essa fase da série Princípio Inteligente das Plantas. Deus te guarde.